Oi, boa noite, pessoal. É, Queria ver aqui, testar, ver se vocês estão me ouvindo. Alguém confirma no chat, por favor, que está me ouvindo. Beleza, beleza. Então vamos começar aqui mais um encontro do WTM Sudeste. Meu nome é Fernanda, vou conduzir o evento dessa noite. Eu sou uma mulher branca de cabelos pretos, curtos, na altura do ombro. E eu tô vestindo uma blusa clara. Eu sou embaixadora do WTM da cidade de Lavras, também do GDG, e juntamente com as outras embaixadoras do WTM Sudeste, a gente está trazendo essa série de eventos mensais, então a gente já teve dois, se vocês quiserem vocês podem conferir depois, que foram super legais, e hoje a gente vai ter esse terceiro evento falando sobre o mercado tech. Então, eu vou convidar agora a nossa palestrante, a Vitória, para começar o conteúdo dela. E se vocês tiverem perguntas, vocês podem mandar no chat, que no final da apresentação da Vitória, eu vou passar as perguntas para ela. Então, Vitória, seja muito bem-vinda, é um prazer recebê-la. Sinta-se à vontade para conduzir aqui a sua apresentação. Muito obrigada, Fernanda. Boa noite para todo mundo que está aqui com a gente. Eu me chamo Vitória, né? Sou uma mulher branca, cabelos pretos, grandes, estou com uma roupa preta e vim falar para você sobre o mercado tech, voltado um pouquinho mais aí para o que os recrutadores buscam e como se destacar. Mas antes, eu queria me apresentar, né, profissionalmente. Eu sou formada em psicologia, estou cursando uma pós em gestão de pessoas, tecnologia 4.0. Trabalho aí na área de recrutamento e seleção há mais de 4 anos, focada no recrutamento de tecnologia, então essa é a minha especialidade, é a área que eu amo, que eu me identifico, que tem tudo a ver com quem eu sou hoje, com o profissional que eu sou. Aqui no QR Code vocês vão ter acesso às minhas redes sociais, caso vocês queiram me acompanhar, porque além de trabalhar com recrutamento e seleção, eu também compartilho muito conteúdo, tanto no LinkedIn quanto no Instagram, com dicas de carreira, de entrevistas, de inteligência emocional, de habilidades comportamentais, técnicas. Então, são coisas, né, dicas que podem ajudar aí nós, enquanto pessoas e profissionais, a evoluirmos aí na nossa carreira. Queria começar aqui hoje falando para vocês um pouquinho exatamente disso, carreira. E por que isso é importante? Para a gente conseguir se destacar, ter um destaque no mercado, conseguir boas oportunidades, conseguir chamar a atenção, a gente precisa saber nos localizar dentro desse globo aí de confusão que acontece dentro do mercado. E por que eu falo que é um globo de confusão? Dentro do mercado de trabalho em si, existem várias profissões, várias carreiras. E voltando um pouquinho mais para o tech, nós temos ainda mais carreiras e opções de se trilhar ali dentro, né? Então, a gente tem ali a possibilidade de desenvolvimento, da agilidade, da área de testes, de negócios, enfim, são várias. E, para além disso, existem também aí variações com relação às empresas, a área que essa empresa atua, o tipo de produto que você pode lidar ali dentro e como que você se encontra dentro desse mercado. Primeiro, cada empresa, ela pode dar um nome para o cargo, dar um nome para o projeto, para as áreas delas, da forma que ela achar mais interessante. Então, às vezes, você está olhando ali para duas empresas, vendo ali as possibilidades de atuar ali dentro, e os nomes não batem, as carreiras não batem, você não consegue muito entender o que vale ao quê. E por que isso acontece? Justamente por causa disso, cada uma dá um nome que quer, né, e vai se estruturando da maneira que faz mais sentido para o objetivo dessa própria empresa. Mas existem algumas coisas que vão te ajudar a se encontrar enquanto profissional
para identificar a sua senioridade e onde você está nesse momento da sua carreira. E aí eu queria começar explicando aqui para vocês de baixo para cima. Então vamos aqui. Esses nomes que eu trouxe são nomes de cargos. E existe uma confusão muito grande, principalmente nessas duas primeiras faixas aqui da nossa pirâmide, que é o iniciante e o analista. E isso é comum, tá, gente? Quem não trabalha com RH costuma confundir isso aqui mesmo, tá tudo certo, e por isso que eu venho explicar para vocês. Os cargos de iniciante são aqueles cargos para quem está em início de carreira, início de trajetória, para quem não tem muita experiência, trabalhou assim no máximo um ano, ou não tem experiência prática, é mais uma experiência teórica ou com projetos pessoais. Então, esses cargos são de iniciantes. Você não precisa estar formado, né, ter uma graduação para poder entrar no mercado de trabalho. Você pode começar ali como aprendiz, como estagiário, e a partir do cargo aqui, auxiliar, já é um nível CLT, é um contrato CLT. E aí, seguindo a ordem, tá? É auxiliar, depois assistente. Então, esses são cargos que normalmente não se exigem experiências. Olhando mais especificamente para a tecnologia, pode ser que vocês não encontrem o nome auxiliar e assistente de TI, porque não é normal usar essas nomenclaturas. Vocês podem encontrar como trainee. É muito comum na tecnologia usar o nome de trainee, mas algumas empresas variam um pouco. Mas são cargos que normalmente vão se exigir mais o conhecimento teórico, saber do que se trata alguns termos, algumas tecnologias. Subindo um pouquinho mais, a gente tem ali os níveis de analista, que seria na ordem júnior, pleno e sênior. O júnior já é uma pessoa que tem uma vivência prática já, mas não tão longa, né? Uma pessoa que precisa ali ainda de auxílio, de orientação, de ser dito para ele como, quando e como executar aquele projeto. Mas ela ainda assim já tem uma experiência prática, então não é uma pessoa que chega sem nenhuma bagagem profissional. Depois vem o pleno e o sênior. O que vai diferenciar entre eles é mais a complexidade do que eles vão conseguir lidar ali no dia a dia. Se vai precisar de mais ou menos auxílio, de uma pessoa acompanhando ou não, e aí por diante, né, vai seguindo aqui, subindo júnior, pleno e sênior. Acima dos cargos de analistas, vocês podem encontrar os níveis de líder técnico / especialista. Eu vou tentar trazer uma divisão aqui para vocês conseguirem identificar, mas não é uma regra geral de todas as empresas, tá? O líder pode ser que ele fique um pouco mais voltado para demandas que envolvam questões também de gestão de pessoas. Então, de organizar o time, de estruturar o time, de acolher, de dividir ali tarefas, de auxiliar o gestor, o coordenador em demandas de contratação. E os especialistas, e o especialista, ele fica um pouco mais voltado para a atuação técnica. Então, é uma pessoa que vai ser referência técnica para toda a estrutura do time. Então, as decisões técnicas, de estruturação de projetos, de decisão de tecnologia, vai ficar ali com esse especialista. E aí, as nomenclaturas podem ainda variar de empresa para empresa. Pode acontecer do líder técnico ser o especialista do time, ser a referência técnica? Pode, é super comum. Assim como pode acontecer do especialista ele ajudar ali o coordenador e o gestor nas funções de gestão de pessoas. Então, eu trouxe essa divisão mais para vocês poderem localizar essa diferença, porque na teoria essa diferença existe, na prática existem apenas algumas empresas. Acima do nível de líder e especialista, a gente tem os níveis que já vai entrar aqui na gestão e coordenação, que ele fica um pouco mais voltado para a estruturação do projeto e de gestão de pessoas. Ele pode se envolver em questões técnicas, né? Mas normalmente é uma pessoa que já não está mais com esse olhar de colocar a mão na massa, de resolver questões de tecnologia, de estruturação. Ele fica muito mais voltado numa atuação mais de gestão, uma atuação mais estratégica. E a diretoria é um nível ali, C-level, né, que é a pessoa da TI que vai ser referência, vai representar a TI lá junto com os diretores, com o CEO, em decisões que vão impactar a empresa como um todo, e não só a área dele em si, né, que seria a TI.
Perfeito? Então, isso aqui vai ajudar vocês a identificar onde você se encontra hoje, onde você se localiza e vai te ajudar na hora de se inscrever de forma mais acertada. Então, você vai conseguir identificar melhor quais vagas faz sentido para você ou não. E olhando para essas duas imagens aqui, eu quero que vocês me respondam no chat. O que parece mais real para você, pensando aqui que essa setinha representa a carreira que a maioria das pessoas no mundo vão ter? Vocês acham que faz mais sentido a imagem número 1, que é uma carreira que não é tão linear, ou a imagem número 2, que é uma carreira super linear ali? A pessoa começa aqui embaixo, vai crescendo, crescendo, e cada vez que ela sobe um degrau, ela só vai subindo mais, ela nunca desce. O que é que vocês acham? Me respondam aí no chat, por favor. Comentem aí se é 1, se é 2, se é os dois, se não sabe, também pode ser. Estou vendo aqui, ó, olhando para o lado e vendo vocês responderem. 1. Perfeito, gente. Então, vou seguir aqui, podem continuar respondendo e a gente vai conversando. A imagem número 2, ela é um pouco que já entrega, porque eles estão aqui custando colocar a setinha para cima, né? Tá puxando com corda, o outro tá ali embaixo impulsionando para cima. E na primeira imagem, eles já estão ali só apoiando. E o que isso significa? Uma carreira, ela pode sim ser linear, o que a imagem 2 representa ali. Mas, na maioria dos casos, na maioria das carreiras que vocês vão ver aí, até mesmo a de vocês, não vai ser linear. E por que isso acontece? E tá tudo bem ser assim. Porque senioridade e carreira, elas não são lineares. E por que não são? Primeiro, senioridade, elas seguem na teoria, aquilo que eu expliquei lá na pirâmide. Os cargos iniciais, analista júnior, pleno, sênior. Aí você pode depois trilhar uma carreira mais para gestão ou para área mais de especialista técnico. Mas se você olhar o mercado como um todo e comparar empresa para empresa e se colocar ali enquanto profissional, não necessariamente você vai ser em todas as empresas a senioridade que você é hoje. Então, vou dar um exemplo. Vamos supor que você é um profissional júnior em uma empresa grande que tem um projeto, um ou mais projetos que são super complexos, com pessoas que são referências do mercado. Você é um júnior ali, está super aprendendo, precisa de apoio por causa da complexidade, é tecnologia nova e por aí vai. Se você se posiciona no mercado, começa a procurar uma vaga, né, olhar para outras oportunidades, e aí surge uma vaga de pleno ou sênior numa empresa menor. Talvez, pode ser que você de fato seja um pleno, um sênior nessa empresa, porque ela é menor, ela tem um projeto de menor complexidade, as tecnologias podem acontecer, né, delas não serem as mais novas do mercado, então pode ser temáticas que você já domine. Eu trouxe aqui alguns exemplos bem característicos, né, mas pode ter algumas variações nesses exemplos. Então, o que eu quero dizer? Você pode sair de uma empresa que você lida com um contexto e com tecnologias que você não domina e ir para um contexto de uma empresa com tecnologias e projetos que você já tem mais domínio, já tem mais conhecimento, já lidou em outros momentos da sua carreira. Então, ali você vai ter mais domínio do que você tinha nessa outra empresa. Então, lá você pode estar numa senioridade maior. Então, vai depender de um pouco do contexto dessas duas empresas. E carreira, pensando em carreira, você vai atuar na sua carreira de forma estratégica. Se você está seguindo uma trilha muito bem estruturada, você está super decidido. Vou pegar um exemplo aqui, o desenvolvedor. Você é um desenvolvedor back-end que lida com .NET. Então, você já está super decidido que é isso que você quer ser. E aí, você vai trilhando e você pode ter uma ascensão ali dentro dessa carreira. Ser um desenvolvedor júnior, depois virar pleno, sênior, ou pode até pular step de júnior e para sênior, porque vai depender aí de várias coisas. Mas você está seguindo uma trilha linear. Mas pode acontecer de, em algum momento dessa sua história, você decidir fazer uma transição dentro da própria TI e você falar, não, eu não quero mais continuar nessa carreira e nessa trilha técnica. Eu quero ir para uma carreira mais de gestão. E aí você vai fazer uma transição dentro da própria TI. Então, você vai precisar começar a se capacitar em aspectos diferentes daqueles que você estava se capacitando. Então, pode ser que você já era um especialista
E aí, não necessariamente, quando você mudar aí para essa nova carreira que você escolheu, você vai começar no mesmo nível que você estava, sendo ali um líder, já uma referência. Pode ser que você volte um step, né? E aí você se torne ali, você vá não para um cargo, por exemplo, de gestão, mas de PO, porque subentende-se que o PO responde ao gestor. Então, a senioridade e a carreira, elas vão acontecer, elas vão andar conforme as coisas vão acontecendo na vida. A vida é assim, né? Ela não é uma seta para cima e segue o baile e pronto, vai. Né? Então, não se preocupem, né, com essa questão de ter altos e baixos. Isso vai depender de acordo com o que você vai encontrar no mercado, as oportunidades que você vai encontrar. Pode acontecer de em alguma vez você se encontrar numa situação em que dar um passo para trás, lá na frente vai te impulsionar dois para frente. Eu conheço uma pessoa que ela estava participando de um processo comigo. Ela estava numa empresa num nível já de líder, de especialista. Ela era referência para o time dela. E aí eu chamei ela para participar de um processo na empresa em que eu estava, mas não era um cargo de liderança, era um cargo de pleno. Então, ela voltaria 2 steps. Ela não seria líder, não seria sênior, era para uma posição de pleno. Mas era uma empresa maior, era um projeto muito mais complexo do que o que ela tinha. Olhando para as oportunidades de carreira que ela teria na empresa em que ela estava, ela já tinha chegado no máximo, ia ser muito difícil ela ser promovida. Nessa outra, ela tinha mais chances de alcançar níveis mais altos, até mesmo do que especialista. Então, ela viu a oportunidade de dar esses passos para trás, para impulsionar lá na frente ela e conseguir crescer mais, aprender mais, né, viver desafios maiores. Então, não se apeguem a precisar sempre subir. Não, hoje eu sou plena, eu só vou participar de processo para vaga sênior. Não analisem só isso, só o título da vaga. Analisem o desafio, analisem a empresa, analisem todo o contexto, porque pode ser que você vai ganhar mais indo como um step abaixo do que só pensando em senioridades acima. Ok? Eu estou vendo que está surgindo algumas perguntas, eu vou responder no final, tá? E aí, eu quis trazer aqui para vocês algumas soft skills que são importantíssimas. Eu listei muitas, mas ainda assim eu trouxe só as principais. E eu quero passar aqui com vocês um pouco em cada uma, para a gente entender o que significa isso aqui. E por que eu trouxe as soft skills? Na TI, e não tá errado, tá, gente? Na TI é muito comum os profissionais focarem mais no técnico do que no comportamental. Porque o técnico que vai abrir as portas é o que é mais exigido ali nas entrevistas, nos processos, nas empresas, é o que é mais cobrado de vocês. Mas as soft skills, a soft skill é o que vai manter você ali dentro, é o que vai fazer você conseguir oportunidades maiores, então ser promovido, conseguir um aumento, é o que vai te tornar uma referência e abrir portas. Se não abrir naquela empresa, pode te abrir em outras. Então, ela mantém o seu network ali próximo. Não são pessoas que vão chegar, te conhecer e deixar para lá, porque ela vai ver de fato uma consistência em você, né? Você traz ali junto com o técnico também o comportamental. Então, vou passar aqui ponto por ponto, tá? Eu queria falar primeiro da inteligência emocional. A inteligência emocional hoje, ela tá decaindo, assim, sabe? Ela tá com muito pouca atenção e eu não digo só no tech, tá, gente? É no mercado como um todo. Porque as pessoas estão muito aceleradas, é muita coisa acontecendo, é uma coisa atropelando a outra, é uma confusão, tá uma confusão. Muitas pessoas estão vivendo numa confusão. E a gente precisa parar e olhar para nós, para o momento em que nós estamos, o que está acontecendo na nossa carreira, para entender se a sua inteligência emocional, a sua maturidade comportamental, ela está andando junto com o seu nível de conhecimento técnico. Porque um sênior sem inteligência emocional e sem maturidade comportamental, ele pode ser um sênior técnico, mas em questão de profissional sênior, ele não é.
E os gestores percebem isso, o RH percebe isso fica muito nítido. E é um dos principais fatores, assim, que fazem as pessoas serem demitidas. E por isso que eu agrupei aqui esses 3 juntos. A inteligência emocional, a comunicação assertiva e a maturidade comportamental. São aspectos que andam juntos, né? E que vão te tornar uma pessoa mais madura, né? E pronta para se tornar cada vez mais sênior, tá? A alcançar ali steps mais altos. Então, a inteligência emocional, eu até fiz uma colinha aqui para ficar uma frase bem clara. Ela é quando você é consciente e capaz de gerenciar suas emoções. Então, você sabe, quando você sente algo, você sabe qual emoção que é. Se é uma raiva, se é uma ansiedade, se é uma tristeza, se é uma indignação. Você consegue identificar, você consegue gerenciar essa emoção. Então, você não é aquela pessoa que vai explodir, vai xingar, vai brigar, depois vai parar e falar, nossa, o que eu fiz? Ou uma pessoa que vai reprimir, não vai falar nada, e lá na frente da sua carreira você vai pensar, eu devia ter falado, porque aquilo ia melhorar a situação, ia melhorar o ambiente. Então, você é capaz de identificar, gerenciar suas emoções e, além disso, você consegue também responder de forma adequada às emoções das outras pessoas. Ter inteligência emocional é muito difícil, gente. Ela tem que ser treinada, né, desenvolvida, bem avaliada. No dia a dia, né? Você com você ali. Mas é um ponto que vale a pena todo profissional se desenvolver, né? Então, aí na internet vocês vão achar muito conteúdo relacionado a isso. Tem livros, tem cursos, tem formações. Vocês podem fazer mentorias com relação a isso. Dependendo dos casos, a psicoterapia, ela vai apoiar também, vai ajudar vocês. Então, é um aspecto muito importante. Principalmente quando você estiver ali num cargo mais alto, de sênior, especialista, de gestor, você vai precisar gerenciar situações de conflito, e você vai precisar muito ter essa inteligência emocional para você não tomar partido, para você, né, conseguir ter empatia, acolher o outro, né, saber garantir ali que o seu ambiente de trabalho esteja adequado e promova a saúde emocional de todo mundo. A comunicação assertiva é saber comunicar, falar o que precisa ser falado, sem ficar dando voltas, sempre de forma a trazer a informação, trazer os dados, conseguir comunicar o que você precisa. Antigamente, né, a TI, ela tinha, não era nenhuma característica, né, me fugiu a palavra aqui, mas é como se fosse como se fosse um preconceito, né? Todo mundo falava, a TI ficava lá no fundinho da empresa, ninguém conversava com ninguém, era todo mundo de cara fechada, cada um no seu computador fazendo o que precisava fazer e pronto. Hoje em dia, isso não funciona mais, né? E de fato tem mudado. A gente vai nos ambientes de desenvolvimento, né? Desenvolvimento pensando na TI como um todo, e os profissionais estão trocando informação, estão trocando as ideias, tem os momentos de concentração, mas já existe essa abertura para a troca com os outros setores e também com os colegas. Então, é preciso desenvolver a comunicação, sim, né? Saber lidar ali um com o outro, saber trazer informação, e ter as trocas. Outro ponto importante são os relacionamentos. Então, ter um bom relacionamento interpessoal, e saber trabalhar em equipe. Todo mundo fala que sabe e tem isso aqui. Gente, nas minhas entrevistas, 100% eu ouço isso. 100%, todas. Não teve um candidato que não me falou isso. Que gosta de trabalhar em equipe, que gosta de ambientes colaborativos. E aí, a gente traz a pessoa, contrata, chega lá, dá um BO, porque é uma pessoa que não gosta de trocar conhecimento. Porque tem medo, ou tem outras questões que precisam ser aprofundadas, mas são aspectos que a gente não pode ter só na fala, a gente precisa saber viver isso, né? Então, a troca de conhecimento, você ajudar o outro a se desenvolver, também te desenvolve, né? Porque traz vários benefícios, várias habilidades comportamentais que são muito bem queridas e avaliadas tanto por nós do RH quanto pelos líderes, né? Que são os gestores, quem está contratando ali para o time deles. Pensamento crítico e inovação. A maioria do povo da TI tira isso aqui de letra, né? O pensamento crítico é você conseguir olhar para um contexto, analisar aquele contexto, e pensar
Como eu vou resolver isso aqui? O melhor caminho é de fato esse que já está proposto ou não existe outro melhor? E a inovação anda muito com isso, porque a inovação é você pensar fora da caixa, você pensar em alguma coisa de forma diferente do habitual. Né? Então, através da inovação, muitas coisas podem acontecer, muitas coisas são criadas, e às vezes nem é criar de fato do zero, viu, gente? Às vezes algo que ainda não tem ali no seu time, no seu projeto, na sua empresa, mas você já viu em outro lugar, então você pode trazer a proposta de trazer e melhorar alguma coisa. Então, inovar dentro do contexto que você está. O autodesenvolvimento e a curiosidade são aspectos fundamentais para a área de tecnologia. E por que isso? A TI, gente, vocês sabem, você pisca 1000 tecnologias novas, 1000 contextos novos, 1000 coisas para aprender. Uma pessoa que passa ali um ano sem estudar, ela já perdeu muita coisa. Se ela passa 2 anos, gente, já ficou defasado. E eu falo isso aqui, pode parecer um pouco de exagero, mas é verdade. Várias entrevistas já fiz com pessoas, já fiz várias entrevistas com pessoas que estão ali 2 anos, 3 anos dentro de uma empresa, não se atualizou, não fez nenhum curso, não olhou para fora, e assim, eu fiz perguntas básicas, a pessoa não conseguiu me responder, não conseguiu trazer ali nada consolidado na fala dela. Uma pergunta fácil, por exemplo, que assim, se a pessoa não sabe me falar isso, eu já falo, meu Deus, não vai dar certo. É com relação à metodologia ágil. Gente, todo mundo de TI sabe o que é metodologia ágil. Fala isso para lá e para cá na TI, nas redes, né? O tempo todo. As principais referências dentro da TI fala disso. É um assunto que uns anos atrás explodiu, e desde então eu não vi sair aí, né, dentro dos criadores de conteúdos tech. Se eu, dentro da entrevista, faço algumas perguntas um pouco mais profundas com relação à metodologia ágil e a pessoa não sabe me responder, eu já vou querer aprofundar dentro do contexto de trabalho dela, dos projetos, dos desafios que ela tem vivenciado nos últimos anos, o que estava acontecendo que ela não está por dentro desse assunto. Né? Então, esse é um exemplo assim, simples, mas isso acontece em vários aspectos. Então, o autodesenvolvimento, ficar ligado ali no que tem de novo, se vale a pena estudar ou não, se faz sentido para você ou não, ter a curiosidade de ler aquilo, é interessante, pelo menos, para vocês ficarem antenados no que está acontecendo. Às vezes não faz sentido naquele momento, mais para frente pode ser que faça, como pode ser que não, mas pelo menos você sabe que aquilo aconteceu. A estabilidade e a adaptabilidade. Adaptabilidade é saber se adaptar, né, a diferentes contextos, ambientes, e principalmente a mudanças, que TI piscou, mudou. E a estabilidade é um tema um pouco polêmico na TI, mas que ainda assim é importante hoje em dia. Né? É normal, dentro dos profissionais de TI, a troca de emprego, por causa do mercado aquecido, buscando melhores condições de trabalho, qualidade de vida, remuneração, tá certo, não estou falando que é errado olhar para isso, mas existe uma certa estabilidade que se olha ainda hoje no mercado por alguns motivos que são importantes. Primeiro, uma pessoa que passa pouco tempo na empresa, não deu tempo dela vivenciar um desafio muito complexo, lidar com uma situação muito complexa, criar algo grande ali dentro, né? Algo que impacte. Provavelmente ela se adaptou ao contexto, entendeu o que estava acontecendo, o que era o projeto e começou a produzir algo. Claro que tem suas exceções, mas a maioria dos casos acontece isso. E aí, se essa pessoa troca de emprego rápido, ela não conseguiu aprofundar naquilo, ela não conseguiu evoluir em questão de senioridade, maturidade, de experiência, de domínio, de lidar com coisas mais complexas, né, de ir aumentando o nível de complexidade. E aí ela vai para outro desafio e começa não do zero, né? Mas ela vai precisar aprender de novo um novo contexto, um novo projeto, talvez uma nova tecnologia. Se você faz isso uma ou duas vezes, ok, seguiu o bonde. Agora, uma pessoa que passou a carreira dela toda pulando de empresa em empresa, de projeto em projeto, em contextos muito diferentes, provavelmente ela não aprofundou tanto assim em algumas coisas. Então, a estabilidade ela é sim olhada com cautela, claro, porque dentro da TI, né, não vai exigir lá 5 anos dentro da mesma empresa e ter passado só em 2 empresas na carreira toda. Isso não existe dentro da TI. Mas tem alguma estabilidade que ainda é olhada
no currículo e durante as entrevistas. Não é por todos os recrutadores, não é por todas as empresas, mas é importante vocês saberem que isso existe sim. Empresas maiores costumam olhar mais para isso. Liderança e resolução de problemas são aspectos muito mais importantes para quem é mais sênior do que para quem está no início de carreira, mas ainda assim são aspectos importantes. Dentro disso tudo aqui, o que é mais importante? O que é que, assim... por onde eu começo dentro disso tudo? Pelo primeiro quadrante, não tem quadrado, mas pelo primeiro tópico aqui em cima, inteligência emocional, maturidade comportamental e comunicação assertiva. São os 3 principais por onde eu diria assim para você poder começar, porque eles vão te ajudando nos outros pontos aqui de baixo, tá? Então, pensando em soft skills, foquem nisso, tá? Com relação a hard skills, é muito complexo trazer uma lista, porque isso vai variar de acordo com 4 aspectos: cargo, função, senioridade e empresa. O que é o cargo? O cargo é o nome ali que você vai ser contratado, né? Analista de tal coisa, gerente de tal coisa, enfim. Função é o que você vai executar. Pode ser que eu seja contratada para analista de TI e você também seja contratado para analista de TI. Mas nós duas vamos fazer coisas diferentes, então nossas funções são diferentes, tá? Então, podem existir cargos iguais e funções diferentes. Senioridade, né, a hard skill, né, o conhecimento técnico que a gente vai cobrar de um júnior totalmente diferente de um sênior. De um pleno totalmente diferente de um líder. Então, isso também influencia, e empresa para empresa. Né? Como eu expliquei lá no início, tem empresa que vai cobrar aspectos para um sênior que outra empresa vai cobrar para um júnior, né? Assim, de forma bem característica, não existe tanta diferença assim, mas tem empresa que cobra para um sênior uma coisa, para pleno, e outra empresa para pleno vai cobrar a mesma coisa. Isso acontece por causa daquelas questões da complexidade que eu expliquei lá na frente. E agora eu quero falar para vocês, palavras-chave de LinkedIn são fundamentais para quem está pensando aí ou transição de carreira, ou troca de emprego, ou em se tornar referência no mercado. LinkedIn, né, rede social profissional, acredito que todo mundo conheça. E palavras-chave, o que é a palavra-chave? A palavra-chave são os termos que vai como se fosse filtrando ali dentro da área da TI, o que cada um conhece. Então, eu sou analista de teste, quais são as principais palavras-chave para a minha carreira? 2 formas de você descobrir. Primeiro, pesquisando as vagas de analista de teste do mercado, entendendo ali o que as empresas estão buscando, né? Então, quando pede assim, experiência em tal coisa, essa tal coisa é uma palavra-chave. Outra forma de descobrir as palavras-chave é usar o chat GPT para te ajudar nessa. Então, você vai digitar lá, assim, quais são as principais palavras-chave para a carreira de um analista de testes. Ele vai te listar um tanto. E aí você vai pegar aquelas que você tem, né? Que você já tem experiência, já estudou, tem conhecimento, e vai colocar ali no seu perfil do LinkedIn ou currículo. E aí tem os lugares certos para se colocar, mas principalmente na descrição das suas atividades dentro de cada experiência. É importantíssimo, porque é isso que te leva para a entrevista. Se o recrutador não encontra o seu perfil, você não vai para a entrevista e não consegue emprego. Já se o recrutador vai encontrar ali no seu perfil as palavras que ele está buscando, você vai para a entrevista e aí na entrevista você vai precisar se destacar, né? E aí eu quero trazer e focar um pouquinho mais nisso agora. Como se destacar, como chamar a atenção do recrutador e do gestor, como fazer o olho da empresa brilhar, ela querer te contratar. Tem algumas coisas que vão te ajudar. Primeiro, conhecimento técnico, gente. Precisa conhecer. Começando de baixo, claro, né? Adquirindo ali conhecimentos, colocando em prática em projetos pessoais, onde você trabalha hoje e tal. Mas tem alguns pontos que vão te ajudar a fazer isso aí no dia a dia. Primeiro, definir bem seus objetivos de carreira. Então, o que você está buscando? Não pode ficar tirando para todo lado, gente. A empresa sabe quando você se inscreve em todas as vagas que ela abriu. Por quê? Porque tem os sistemas que contam isso pra gente. Então, quando a gente abre seu perfil lá no LinkedIn Recruiter,
vai estar lá, se inscreveu em 82 vagas. E esse número 82, gente, existe, acontece. E a gente fica, meu Deus. Aí vai ver, umas vagas nada a ver umas com as outras. Sabe quando a pessoa está mesmo atirando para todo lado? Não façam isso, porque o recrutador olha aquilo e pensa, essa pessoa não sabe o que ela quer. Né? Ela não definiu a sua carreira, ela tá tirando para qualquer lado. Isso não é legal, gente, porque você vai entrar ali e vai se perder dentro da empresa. Você vai começar uma coisa, aí não era bem isso que eu queria, e você já vai tentar uma transição lá dentro, não era isso. Não pega bem, não é legal, te deixa confuso, te deixa frustrado. Então, defina seus objetivos. Dentro da TI, o que você quer fazer? Você quer ir para a área de teste? Você quer ir para a área de desenvolvimento? Você quer ir para a área de segurança? O que é que você quer? Então, defina isso. E aí você vai criar uma estratégia para alcançar esse objetivo. Se é conseguir uma senioridade maior, beleza. Meu objetivo agora é dentro da carreira de segurança da informação. Hoje eu sou um júnior, eu quero me tornar um sênior. Top. Isso mesmo. Todo mundo tem que jogar para cima, gente. Pensar alto, sonhar alto e bora. Só que a gente tem que sonhar alto e pensar que é passo por passo, step por step. Senão você se frustra também. E aí, como que você vai fazer? Você vai criar uma estratégia. E para criar estratégia, você tem que entender algumas coisas que eu vou falar logo, logo. Mas primeiro, criou a estratégia, você vai usar 3 pontos aqui para te ajudar a fazer essa estratégia andar. Primeiro, curso, seja gratuito ou pago. Tem que fazer curso, tem que se capacitar, tem que entender o que é que o povo está ensinando, né? Aí, curso, tem muita coisa no YouTube, tem muita coisa dentro da Udemy, qual que é aquele outro, gente? Alura, enfim, tem vários sites aí de cursos de formação de TI, para todo lado tem empresa ensinando, né? Tem a GIO, tem a Gama, enfim. Cada nível aí de conhecimento vai ter uma empresa especializada. Tem vários gratuitos, né? E tem os que são pagos. Normalmente os que são pagos, gente, são um pouco mais avançados, mas analisem-se antes, porque o que tem de curso aí que é pago e que é ruim é muito. Então, assim, lê lá a descrição do curso, né? Qual é a pauta, o que eles vão ensinar, vê se vale a pena ou não, se está dentro do que você busca, porque pode ser que seja um curso de segurança da informação que vai ensinar um tanto de coisa que para você não faz sentido dentro do seu objetivo. Como pode ser que faça super, e aí você investe. Mentorias, e aí a mentoria, né, pode ser de carreira, e aí você vai procurar uma pessoa mais de RH, mais de gestão de pessoas, como pode ser uma mentoria mais técnica, e aí você vai procurar uma pessoa que é referência naquilo que você está buscando conhecimento. E às vezes você nem vai pagar essa mentoria por enquanto. Você vai só seguir essa pessoa lá nas redes sociais, ver o que ela está falando, o que ela está trazendo de conteúdo gratuito, o que ela está ensinando. Já vai pegando o básico ali. Na hora que você sentir uma confiança naquele profissional, você já aciona, vê se ela dá uma mentoria, se ela te ensina, se ela pode te mentorar. Porque aí é legal, porque aí você consegue ter um olhar mais próximo e mais específico para o seu contexto. Tá? E empregos certos, né, gente? Se você tem um objetivo, não adianta ficar aceitando qualquer emprego só porque é a empresa dos sonhos. Não faz sentido nenhum isso. Eu vou aceitar porque eu quero essa empresa, ela é top, lá dentro depois eu tento uma transição ali dentro. Gente, transição dentro de empresa acontece, existe, é real, mas existem algumas regras. Tem empresa, por exemplo, você precisa estar lá dentro 8 meses, 1 ano, aí você perdeu 1 ano num emprego nada a ver, só porque você gosta da empresa. Não façam isso, se capacitem, estudem, façam mentorias, né? Traçam um caminho ali para alcançar seu objetivo, e aí a empresa vai te achar. Ela vai te achar. E você vai usar o LinkedIn a seu favor para isso, tá? Hoje, TI, principalmente, invistam em LinkedIn e GitHub. Terceiro, né, atualização constante, não é para você conseguir o seu objetivo agora, você já está em alta, está bombando, que você vai parar de se atualizar. Não façam isso, porque, como eu expliquei, TI você piscou, mudou 1000 coisas. E encontrem pessoas que são referências dentro daquilo que você faz. Você não pode, de forma nenhuma, ser um profissional que não tem nenhuma referência, que não tem nenhuma pessoa ali que é especialista no assunto, que tem mais conhecimento do que você, que você não está ali acompanhando, vendo o que essa pessoa está falando, vivenciando, experienciando. Isso não pode acontecer, gente. A gente precisa ter referências, até mesmo para pegar dicas, ver se faz sentido com o que você está buscando. Referências são importantíssimas porque é como se você estivesse vendo o futuro. Mas um ponto de atenção, não se comparem em hipótese nenhuma. A comparação, elas
derrubam a gente, deixam a gente desanimado. É terrível para a autoestima, para a nossa carreira, para os nossos objetivos, faz a gente se sentir péssimo, né? Cria a síndrome do impostor. A referência é para você ter ela como referência e não como desejo de substituição. Você não vai desejar substituir aquela pessoa, tá? Até mesmo porque a internet mente bastante. Então, saiba que cada um tem suas dificuldades, cada um pagou seus preços, só tem aquela pessoa mesmo como referência. E aí, eu quero fazer algumas perguntinhas para vocês conseguirem se entender onde vocês estão hoje, né, enquanto pessoas. Se derem, já corre aí, pega um pedaço de papel aí que tá perto, uma caneta, anota no celular, alguma coisa para vocês conseguir terem isso escrito, conseguirem fazer uma análise. Então, vou fazer algumas perguntas. Primeiro, para traçar seu objetivo dentro da carreira de TI, você não pode estar dentro da TI cego, né? Cega, sem saber o que está acontecendo no mercado. Então, primeira pergunta. Vocês já fizeram uma análise do mercado de tecnologia? Mas não é uma análise entre ele no LinkedIn, vi o que está falando e acabou. É estudar mesmo o mercado, né? Dentro das consultorias de LinkedIn que eu dou, assim, 100% dos casos, as pessoas nunca fizeram isso. E tá tudo certo, tá? A maioria não sabe que precisa fazer, não. Mas é importante. Para você saber o que você quer, saber se localizar dentro do mercado, como que você vai ir super bem na entrevista se você não sabe nem o seu valor, né? Então, é preciso fazer isso. Então, já analisaram o mercado de TI, sim ou não? Anota aí. Então, vou fazer algumas perguntas. Se sim, se você não fez, você vai começar a fazer e aí você vai precisar estudar o mercado até saber responder aqui essas perguntas que eu vou fazer. Se você já fez, você vai ver o quanto de conhecimento você tem com as seguintes perguntas. Primeira, como que está o mercado de TI na sua cidade? Onde você mora hoje? Tem empresa de TI? Não tem? Que tipos de empresas existem? É startup, é consultoria, é banco, é o quê? Né? Então, você tem que saber como está o mercado de TI na sua cidade. Está competitivo? Não está? Só tem você de TI aí? Não, está todo mundo estudando, está bombando. O que está acontecendo? Tem evento? Não tem? Então, você precisa saber isso. Como está o mercado de TI no seu estado? Então, eu, por exemplo, estou em Minas Gerais. Aqui em Minas, como que está o mercado de TI aqui? Quais são as principais cidades que são polos de tecnologia? O que são polos? Polos são, assim, as cidades que mais têm pessoas de tecnologia morando ali. Não, então, por exemplo, Belo Horizonte, claro, capital é um polo. Lavras é outro polo. Então, dentro de Minas, né? Agora, terceiro, como está o mercado de TI no Brasil? Olhando para o Brasil como um todo, quais são as cidades brasileiras que são polos de tecnologia? Então, saber da cidade nossa do estado é muito fácil. Agora, olhando para o Brasil inteiro já complica, porque saber pelo menos uma cidade de referência em cada estado, será que existe, não existe? Me respondam aí. O mercado de TI está aquecendo ou não está? O que está acontecendo? Por exemplo, todo mundo sabe que aconteceram os layoffs. Isso é uma informação com relação ao mercado brasileiro ou mundial? Você sabe? Então, é importante saber isso. E a quarta pergunta é como está, né, o mercado de TI mundial, no mundo. Porque às vezes a gente acha que está péssimo no Brasil, mas está péssimo em todo lugar. Às vezes a gente acha que está bombando só no Brasil, mas está bombando em todo lugar. Você sabe qual que é o seu valor enquanto profissional de TI frente ao mundo? Vou dar uma informação bacanérrima. Os outros países estão todos olhando para o Brasil. Por quê? Nós somos um polo de tecnologia, e segundo, não é tão legal, mas ainda assim é bom para nós somos uma mão de obra barata para eles. Então, para quem sabe inglês, né, se você vai trabalhar por uma empresa lá de fora, para eles você vai sair mais barato, mas ainda assim você vai estar ganhando mais do que se você estivesse numa empresa aqui, porque, por exemplo, você ganhava em real, você vai passar a ganhar em dólar. Tá? Então, aí você vai passar a ganhar mais. Então, ainda assim, é vantajoso. Então, são essas perguntas que vocês precisam saber responder e de tempo em tempo vocês precisam revisitar elas. E agora, outro tópico é com relação a vagas, né? Para você saber fazer o olho do recrutador, da empresa brilhar, fazer todo mundo querer trabalhar com você, né? Você precisa saber entender, fazer um estudo das vagas, o que é que o mercado está cobrando, né? O que ele está pedindo mais? Às vezes você está focando aí, se matando de estudar um tópico que só uma empresa está pedindo. Para quê?
vai focar naquilo que vai acrescentar mais valor ao seu currículo e à sua carreira enquanto profissional. Então, assim, quais são os conhecimentos? Você vai analisar as empresas, vai lá entender, né? O que elas estão pedindo de conhecimento, de experiência e tal. E aí, quais são os conhecimentos que você já tem? Esses que você já tem, você vai utilizar na hora de vender seu peixe ali na entrevista. Então, você vai super valorizar isso que você já tem. E dentro desses conhecimentos, experiências que as vagas pedem, o que é que você não tem? Isso que você não tem, você tem que anotar, ter anotado em algum lugar para você estudar isso, se desenvolver, correr atrás, saber o que está acontecendo, como funciona. Porque aí você vai se desenvolver, você vai adquirir esse conhecimento para já se preparar mais para o mercado, para as próximas entrevistas. E aí, na hora de ler a vaga, dica de ouro. Qual que é a diferença entre conhecimento, experiência e domínio? Conhecimento é quando você tem só conhecimento teórico, você só viu estudando em cursos e no máximo colocou em prática em projetos pessoais, né? Ou projetos ali do próprio curso. A experiência é quando você já tem uma experiência prática profissional. E o domínio é quando você tem o conhecimento, a experiência prática profissional e, para além disso, você é um especialista naquele assunto e consegue, inclusive, ensinar e ser referência caso você entre naquele time. Tá? Então, essas são as diferenças para você conseguir identificar. E aí, gente, só isso tudo. Queria agradecer por todos que ficaram aí até agora me ouvindo. Vi que temos aí algumas perguntas e queria dar abertura agora para a gente ter essas trocas com as dúvidas de vocês. Então, Vitória, queria agradecer pela sua disponibilidade, né? E vamos começar aqui com as perguntas, chat aqui, pessoal mandando perguntas. Vamos lá. A primeira pergunta aqui, que foi a da Vilmara, espero estar falando certo o nome, desculpa se eu tiver pronunciado errado, mas quais as perguntas-chave que normalmente os tech recruiters fazem a quem está em um processo de transição de carreira? Vai depender muito, mas o que a gente vai tentar entender? Por que essa pessoa está fazendo uma transição de carreira? Se é só porque ela viu que a tecnologia está em hype ou porque ela de fato gosta daquilo. E o que ela tem feito para se preparar para essa transição de carreira? Né? Ela tem estudado, porque quem está fazendo transição tem que estudar muito, muito mesmo, gente, porque é isso que você tem, né? É como você se prepara para isso. Quem quer tá fazendo uma transição, a gente espera o quê? Que essa pessoa queira muito isso, que ela esteja se preparando para isso, né? Então, na maioria dos casos que eu entrevistei pessoas em transição de carreira, os dois principais aspectos, né, que eu e a empresa e o contratante nós quisemos entender foi motivo e como ela tem se preparado para essa nova carreira. Então, resumo seria isso. Ótimo, muito bom. Nossa próxima pergunta aqui você já abordou um pouco disso durante a sua entrevista, a sua palestra aqui com a gente, falando o que faz os olhos de um tech recruiter brilhar. Essa pergunta aqui, ela está específica sobre no momento da contratação de um dev júnior ou de um estagiário, o que a pessoa pode fazer ali para deixar você ali com as estrelinhas ali, ó, falando, ó, esse aqui é meu candidato. Perfeito. Primeiro, vou diferenciar. O estagiário, ele precisa estar numa graduação, né? E aí ele vai trabalhar ali num período mais curto, é vinculado da faculdade, não é um contrato CLT. E o Dev Júnior já é um contrato CLT, a pessoa pode estar estudando ou não. E aí, para os dois casos, vai depender de empresa para empresa, né? O que ela entende ali que é um júnior e tal, mas focando no estagiário, majoritariamente é como se fosse ali uma transição de carreira.
como ele tem se preparado, o que ele tem estudado, como que ele vai organizar o tempo dele ali com relação à faculdade e trabalho, se é uma pessoa que já tem essa organização, se ela já pensou sobre isso ou não. Eu tento entender também um pouco de qual que é o nível da maturidade que esse estagiário já tem, né? Eu não vou esperar uma pessoa já pronta, né, já formada, mas eu vou pensar, eu vou, né, buscar uma pessoa ali que ela tenha pelo menos um senso de responsabilidade. Acho que é o principal aspecto. Saber se organizar, estar estudando, se preparando e conseguir se preparar ali, né? Conseguir se organizar, equilibrar ali, né? Para também não deixar nem a faculdade, nem o trabalho de lado. Já o Dev Júnior é uma pessoa que eu quero todos esses aspectos, né? Quando eu falo eu, gente, é o mercado, tá? E eu tô falando de forma generalizada, mas por favor, entendam que todas as respostas que eu der aqui têm suas variações. Já o Dev Júnior, espera-se que é uma pessoa que já tem uma certa experiência, que ela já teve alguma vivência profissional, já fez pelo menos algum projeto pessoal, mas a gente também não espera tanto assim uma super experiência. Então, o que a gente busca mais? São aspectos comportamentais, nos dois casos. Então, maturidade, autodesenvolvimento, aqueles pontos que eu passei, que eu expliquei ali bastante, que era uma lista enorme, aqueles pontos, né? E aí, quais deles vai variar de empresa para empresa, de projeto para projeto, mas é principalmente aquela questão de autodesenvolvimento, maturidade comportamental, comunicação, inovação, o quanto essa pessoa se identifica com tecnologia. Por exemplo, eu amo quando eu entrevisto uma pessoa e eu vejo na fala dela que ela é uma pessoa apaixonada com a tecnologia, que ela ama aquilo que ela está estudando, que ela ama aquilo que ela está participando do processo seletivo. Então, por exemplo, se eu vou entrevistar um Dev Júnior, um estagiário para desenvolvimento, eu quero sentir na fala dele aquele amor por aquilo, né? Que ele de fato gosta. Isso encanta qualquer recrutador, né? Porque muitas pessoas estão ali mais por assim, tô aqui porque é TI, quero ganhar dinheiro, quero ir para fora. Não é errado, né? Mas todo mundo quer isso, o que te diferencia? Então é isso. Você descobrir quais são, né, as suas soft skills que te diferencia enquanto profissional, enquanto pessoa, e usar isso a seu favor. Beleza. A gente Travou para mim um pouco. Opa, peço desculpa que eu tô sem câmera, eu tô esperando a Fernanda voltar aqui e a gente vai se ajudando. Tudo bem. Enquanto ela tá retornando, eu vou fazer a próxima pergunta. Vitória, deixa eu pegar aqui. Ela pediu a Vilmara Gelap para você contar uma situação em que o candidato realmente lhe surpreendeu e você o contratou mesmo não sabendo o melhor tecnicamente. Você pode contar? Conto. Primeiro eu vou contar uma super engraçada de um que ele era bom tecnicamente, eu não contratei. E eu contraindiquei até o último momento para o gestor, fiz ele nem querer seguir. Eu fui fazer... Gente, nunca desvalorizem um recrutador. Por quê? Às vezes, você já teve uma conversa ali com o gestor e você vai para a entrevista com o RH e você acha que RH balela, nananã, só para cumprir. Gente, não é só para cumprir. O que acontece? Eu fui fazer uma entrevista, o cara já tinha passado na técnica. Quando eu fui entrevistar ele, primeiro, ele estava no ambiente de trabalho atual dele, no meio de todo mundo. Eu olhei para aquilo e falei, meu Deus, como assim? Mas fingi normalidade e segui. Fiz as entrevistas e tal. Quando, de repente, o cara me pega era um pote branco e começa a almoçar. Se não bastasse isso, ele pega um bife com a mão e começa a comer a carne. Gente, eu falei, meu Deus, como assim? Como que uma pessoa faz isso? Pois é, aconteceu, fez, eu falei, não, isso aí é o cúmulo, se ele está fazendo isso numa entrevista, o que ele vai fazer, né, no dia a dia? Não deu, então eu contraindiquei, falei, não posso aprovar, não tem como. E aí um caso que fez eu super, assim, não era a pessoa melhor tecnicamente, mas era para um cargo ainda em início de carreira. Então, assim, o aspecto técnico ele não tinha tanto peso quanto as habilidades comportamentais. E aí eu fui entrevistar uma pessoa que até hoje eu tenho contato, assim, super admiro ele.
E eu fui fazer a entrevista e tal, e ele me contou, ele estava em transição de carreira, ele me contou o que ele estava fazendo para essa transição de carreira. Então, o cara, ele tinha uma preparação, ele tinha se organizado de uma maneira, porque ele queria muito a transição. Então, assim, ele trabalhava num lugar, ele sentou lá com a família dele, eles foram se organizando por meses financeiramente, até que ele conseguiu não sair do emprego, mas é como se ele diminuísse as horas, ou ele trocou para um emprego de menor tempo, onde ele pudesse ter mais tempo para estudar. E todo o tempo que ele assim, não todo o tempo, né? Mas assim que ele saía do trabalho, ele já ia para casa, começava a estudar, se capacitar. Ele fez vários cursos, vários bootcamps. Quando ele falava, dava para ver, dava para sentir na fala dele, nas palavras que ele usava, o desejo que ele tinha por essa transição. Então, era uma pessoa que se organizou com a família deu super apoio para ele, a esposa, os filhos. Ele se organizou financeiramente para essa transição. E não foi só isso, ele fez vários cursos, ele fez bootcamp. Então, era uma pessoa que estava empenhada mesmo em conseguir aquilo. E quando ele me conta a carreira dele até aquele momento, não tinha sido uma carreira fácil, né? Então, assim, mesmo diante das dificuldades, ele foi se preparando. E aí, né, super indiquei, a gente contratou ele ficou um tempão lá na empresa e tal. E hoje ele está numa empresa internacional, né? E agora a gente fez uma consultoria juntos recentemente, ele está se preparando para se mudar para o Canadá. Então, assim, eu achei o máximo, porque eu acompanhei ele desde lá do início, e de fato, esse desejo dele, né, foi o que mais chamou minha atenção, e a gente contratou ele por causa disso. Preparação, organização, estrutura e a dedicação dele. Deixa eu ajudar aqui também a Fernanda, que eu vi que ela caiu de novo. Deixa eu tentar achar a próxima pergunta. Ai, obrigada, Vitor. Você falou que palestra é genial. Oi, Vitória. Ana, estou aqui com você. Oi, Ana. Obrigada, Fabi. Falou que está adorando as dicas. Estou aqui, gente, blogueirana nos comentários. Bom, a próxima pergunta é do Victor. Sim. Tá todo mundo adorando a sua live, muitos insights aí para as entrevistas, para como se colocar, né, se posicionar. E a próxima pergunta aqui é bem interessante, né, principalmente para as mulheres, tem pesquisas aí sobre isso, de uma vez que eu selecionei o perfil da vaga que eu quero, como lidar com aquelas vagas com infinitos requisitos? Eu realmente preciso saber tudo aquilo? Não. As empresas, normalmente, elas... Primeiro, gente, tem vagas e vagas, descrições e descrições. Então, tem umas aí que são meio esquisitas mesmo, né? Mas vocês podem usar essa dica que eu dei no finalzinho do conhecimento, experiência e domínio para identificar o nível que você precisa ter. Às vezes, essas listas que são muito grandes, normalmente uma boa parte é conhecimento. Então, assim, se você já estudou, fez um curso, já sabe o que é aquilo, né? Minimamente por onde anda aquela tecnologia, aquela skill pedida, já está ok, né? E você vai se inscrever, você vai analisar ali, 70% a 80%, se você tem 70% a 80% dos conhecimentos descritos ali, já está ok, né? Caso contrário, aí você vai tentar identificar ali, possivelmente, quais são as principais, né? Aí você foca ali nas que estão pedindo ali experiência em determinado aspecto ou domínios serão as principais, né, e as divisores de água. E assim, foi ler, viu que você tem um monte de coisa, mas tem uma lista infinita lá de diferenciais. Esquece esses diferenciais, foca só nos requisitos. Porque o diferencial é assim, se você empatar com outra pessoa, aí vai para a lista do diferencial, entendeu? Mas na entrevista, eles podem abrir mão de aspectos de diferenciais por questões comportamentais, né, de comunicação, desafios que já vivenciou, enfim, várias coisas vão entrar no meio desses diferenciais. Então, sempre focar nos requisitos obrigatórios, entendendo ali a diferença entre conhecimento, experiência e domínio. Bacana. E aí, curiosidade minha aqui, um adendo. A recrutadora, ela valoriza quando a pessoa que está ali querendo a vaga diz, é realista ali, né? É sincero, fala, eu não sei, essa parte aqui eu não sei, mas eu quero me aprofundar, eu sei o básico. Uhum. Se a gente pergunta e a pessoa fala que não sabe.
Isso aí. Ou ela, eu já vi uma vez, mas não sou especialista. Certo. Gente, acontece mais do que vocês acham, é super normal, é sempre melhor dizer que você não sabe, ou que você está estudando, né, o que você quer aprender, ou que você se dispõe a aprender, do que enrolar e inventar uma resposta. Não enrolem e inventem resposta, porque a gente sabe, o gestor sabe, fica aquele clima tipo assim, não foi legal, porque é normal a gente não saber tudo, a gente não dominar tudo, né? Ninguém no mundo sabe tudo e domina tudo, né? Mas a disposição, o autodesenvolvimento, esse interesse vale, ponto. Então é sempre melhor ir por esse lado, né? Se colocar à disposição sempre para aprender. Bacana. Bom, a gente está chegando aqui ao fim para fechar as perguntas de LinkedIn. Então, temos 3 perguntas aqui, né? Como que a recrutador acha a pessoa, se é com aqueles atributos que ficam abaixo do nome. A outra, se vale a pena ou não colocar hashtag quando você cria um conteúdo ali no LinkedIn. E também como você demonstra ali os seus skills no LinkedIn. Eu sei metodologia ágil. Como que eu coloco isso no perfil para a recrutadora entender essa informação? Tá. Como que nós, recrutadores, achamos vocês? Primeiro, a maioria de nós não usamos o LinkedIn normal, que é esse que vocês usam. A gente usa o LinkedIn Recruiter, que é como se fosse um back ali do LinkedIn. Então, ele é um pouco diferente, mas ainda assim é vinculado. E aí, a gente usa alguns filtros buscando por palavras-chave. Por isso que eu falei, usem palavras-chave. Então, a gente vai pesquisar ali. O LinkedIn, ele ranqueia os perfis, né? Ranqueia assim, ele mostra pra gente os perfis que tem aqueles palavras que a gente buscou, aquelas informações que nós buscamos, e a gente vai lendo os perfis, né, e vendo qual que faz sentido, qual que não faz. Colocar hashtag na publicação, sim ou não? Sim, mas isso não influencia tanto assim para a questão de emprego. É mais para a questão de você se tornar referência no assunto. Porque eu, por exemplo, nunca procurei candidato através de hashtag, jamais. Mas eu já procurei pessoas que são referências na área assim, né? Então, aí seriam 2 objetivos diferentes. E como demonstrar as skills? Você vai demonstrar principalmente nas experiências e nas competências, que são 2 campos lá do perfil. A parte do título que alguém perguntou, que é aquela abaixo do nome, é importante escrever de forma estratégica, mas não precisa colocar todas as skills técnicas suas ali. E aí você vai colocar lá nas competências e nas experiências a sua experiência, trajetória e usar as palavras-chave lá, né? E aí isso é importante. O LinkedIn, ele é muito amplo, né? Ele tem algumas particularidades, vai depender muito da sua carreira, dos seus objetivos, do seu nível, enfim, tem várias variações. No meu perfil lá do Instagram, eu estou postando vários vídeos analisando perfis reais, com pessoas que me autorizaram a compartilhar, e aí eu vou analisando um ponto ou outro, de forma gratuita lá. Então, se vocês tiverem interesse, aqui no QR Code, vocês conseguem acessar meu Instagram. Vocês podem olhar esses vídeos e ver algumas dicas que eu estou dando, que acho que vai ajudar nessas dúvidas. Ou me pergunta lá com relação à consultoria, que eu também explico um pouco mais detalhado. Perfeito. Então, acho que é isso, Vitória. Se quiser deixar uma mensagem para o pessoal, algum recadinho. Queria agradecer, sempre, o principal recado né, não desanimem, não se comparem, entendam que a carreira ela não é linear, então, focar no seu objetivo, em como você vai alcançar, né, não se cobrando para além do limite, porque isso também mais prejudica que ajuda, e saiba o seu valor, né, todo profissional, todo perfil de profissional tem o seu lugar, vai dar certo em alguma empresa, então, assim, ouça a opinião dos outros, né, com relação a onde elas trabalham, mas também analisem com os seus próprios olhos. Porque, por exemplo, tem empresa que é um ambiente muito mais com processo definido, outras é muito mais livre, e existem profissionais de TI que vai gostar de um ou de outro, e tá tudo certo, né? Então, assim, sempre há um lugar onde a gente se encaixa, onde a gente se identifica, o mercado de trabalho é muito amplo, tem muita oportunidade para quem é de TI, principalmente para quem é mulher dentro da TI, então se valorizem enquanto pessoas e profissionais. E sucesso para todo mundo, contem comigo para o que vocês precisarem.
Maravilha, muito obrigada, Vitória, novamente, pela sua palestra, foi incrível, muitos insights aqui para a gente aplicar, e muito obrigada a todos e todas que participaram aqui com a gente hoje, continuem acompanhando o IWD Sudeste em todas as redes. Tchau, tchau, pessoal. Tchauzinho, gente!